Muitíssimo buenas noches a todos os hermanos, muchachos e muchachas. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, meus amigos, vamos estar fazendo uma análise sobre um filme com vocês do grandíssimo, incomparável, indisputável Bruce Lee com Operação Fran Frango Assado, Operação Dragão, Enter the Dragon, de 1973. Antes da gente começar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse filme, né, cara? Operação Dragão, gente, eu nunca assisti esse filme no meu tempo de infância, tá? É uma coisa assim que é mais famosa entre a rapaziada aí que é mais, né? Que gosta mais da nostalgia, pra não chamar de velho. Vocês não são velhos, tá, gente? Vocês são apenas nostálgicos. Eu super compreendo isso. Então eu não assisti no meu tempo de nostalgia, nunca assisti com colegas, família, esse tipo de coisa. Então eu tive que assistir sozinho. E o que me chamou a atenção pra poder assistir essa obra, pessoal, assistir o Operação Dragão do Bruce Lee, é a minha paixão, cara, quase incondicional por artes marciais. Então eu gosto muito de artes marciais. Sempre fui um maluco apaixonado de coração, de carteirinha, pelo estilo de Wing Chun, que é o estilo do mestre Ip Man, que inclusive foi o treinador, o sensei do Bruce Lee. Então o Bruce Lee é discípulo de Ip, que na minha opinião foi um dos maiores, na verdade foi o maior mestre de Wing Chun do mundo, e também um dos maiores mestres marciais de todo o ocidente. Claro, conheci mais não conheci pessoalmente, né, mas me apeguei mais à história do mestre Ip contada nos cinemas, assim como em relação ao Bruce Lee também. Só que o Bruce Lee, além da sua história nos cinemas, o Bruce Lee a gente sabe que é um cara que ele é realmente absurdamente forte. O cara é fora de série, mano. É muito forte. E o que é meio contraditório, porque se você for olhar, ele não é tão musculoso assim. Quer dizer, o cara tem um shape presença, mas o cara não tem uma braceta de 45 de antebraço, sabe? Ou seja, a força é subjetiva, pessoal. A força não é só aparência. A força é o condicionamento físico. O quão o seu corpo está preparado para lidar com a brutalidade, para lidar com os momentos de tensão. Quanto o seu corpo está preparado para quando você precisar utilizar. Isso sim é força física. E é isso que eu acho legal nos filmes do Bruce. O cara é forte, só que um lutador marcial também muito renomado, cara, de respeito. Eu, pessoalmente, eu pagaria pau demais pra ele, cara. Prostraria-me de joelhos, ó, e pediria benção pra lenda viva, benção papai, papai Bruce. Então, esse é um filme, pessoal, que vai atiçar sua curiosidade, seu desejo. Se você gosta de artes marciais, assista. Se você gosta de filmes antigos, assista. Se você curte um roteiro ali de arte marcial, de herói marcial, assista também, que esse filme vale muito a pena. Tá, gente? Sem contar que é um clássico, né? Pô, Bruce Lee é um clássico. Então, meus amigos, antes da gente começar a botar a mão na massa, a entender mais sobre o filme, vai ser só uma análisezinha de roteiro. Eu quero dar um recadozinho para vocês, é coisa que quem já assiste o vídeo constantemente está acostumado com o recadozinho, tá? Então, depois do recado, a gente vai partir para a análise do filme, ok, meus amigos? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal ele não exibe a obra cinematográfica completo, completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é uma coisa, não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite. Então, tendo dito tudo que me fora necessário hablar para ustedes, vamos partir para a análise do filme Operação Dragão Enter the Dragon 1973. O filme é dirigido por Robert Clouse, o roteiro dele é por Michael Allen e o elenco é Bruce Lee, o John Saxon, Jim Kelly e Shai Ken. Ken Us. Produção por Warner Bros. Concord. O gênero é ação, espionagem e artes marciais, com duração de 1 hora e 42 minutos. Então a gente começa já, pessoal, as cenas a partir do ato 1, que é o chamado da missão. A gente abre com uma sequência visual poderosa, onde o Bruce Lee em plena luta contra o Sammo Hung. No tempo Shaolin não possui trilha sonora, é só os sons dos golpes ecoando na arena. Então o estilo ele é bem limpo, não é uma coisa polida, é elegante e letal, né? Então depois da luta, o Bruce ele é convocado pelo seu mestre para ouvir uma proposta dos britânicos. É uma organização de inteligência que é que ele participe de um torneio secreto de artes marciais numa ilha misteriosa. Aí tu já pode imaginar que com certeza coisa boa não vai vir daí. E o anfitrião, é um antigo monge Shaolin que abandonou o templo e é agora suspeito de liderar uma rede de tráfico de coisas não muito recomendadas e mulheres. Então a missão do Lee é se infiltrar no torneio, expor o Han e destruir a sua operação, daí Operação Dragão. Então durante a reunião, o Lee ele descobre que a sua irmã, a Sulin, foi vítima direta das atrocidades de Han, o que transforma a missão numa vingança pessoal. Então a gente já parte daqui diretamente para o ato 2, que é a chegada dele na ilha. A bordo de um navio que parte para a ilha de Han, a gente conhece outros lutadores que também participaram do torneio. Então a gente conhece o Hopper, que é o John Saxon, representado pelo John Saxon, tá? Que é um apostador carismático, endividado, que vê o torneio como chance de escapar da máfia.
E tem o Williams, representado por Gene Kelly, que é um campeão afro-americano que fugiu da brutalidade policial dos Estados Unidos. Ele é forte, carismático e tem uma postura crítica. Durante a viagem, os três constroem uma aliança informal, e a fotografia muda para planos abertos, né? Natureza selvagem, mares turbulentos, reflexos de tensão, e ao chegar na ilha são recepcionados com formalidade. Então o Han ele não aparece. O seu guarda-costas, o temível O'Hara, já demonstra habilidade, hostilidade, e aí ele aparece um resort militar cheio de guarda, câmeras, é, e criados silenciosos. Então a gente parte pro ato 3 do começo do jogo. Então o torneio tem o seu início, as lutas são apresentadas com estética quase ritualística, roupas, gongos, o silêncio absoluto, explosão de violência. Então Williams, ele vence com estilo sua primeira luta, mostrando domínio e poder. O Hopper, ele joga com astúcia, evitando golpes fatais. E o Lee luta com, com precisão cirúrgica. Não se pode esperar menos, né? Sem esforço e sem piedade. À noite, o Lee investiga os arredores e descobre passagens secretas no jardim da ilha, né? Ele presencia experimentos bizarros com celas subterrâneas, mulheres sobre efeito de coisas e prisioneiros usados como cobaias, né? E esse é o verdadeiro Império de Han, um laboratório de horrores disfarçado de competição. Então a gente tem introdução ao ato 4, que é revelações e confrontos. O William, ao vagar pela ilha, é confrontado por Han após se recusar a ser submisso. Han executa o cara de maneira completamente brutal e grotesca, o que marca a virada total do clima do filme. O que era suspense se torna guerra. O Hopper ele é coagido a participar da organização, mas reluta. Então ele é forçado a lutar com Bolo, o guarda brutal de Han, mas numa das lutas mais intensas do filme. O Lee, por sua vez, é descoberto durante sua segunda invasão ao laboratório. A luta noturna entre o Lee e dezenas de capangas é um espetáculo visual. Então a gente tem aqui o uso dos nunchakus, as acrobacias e coreografias que definiram o cinema de ação de artes marciais. O Lee é capturado, é acorrentado e mesmo assim o cara resiste, velho. Então a gente tem um ato final. O Han organiza a luta final, coloca o Lee e o Hopper frente a frente, mas os dois se recusam a obedecer. Então, tipo, no movimento sincronizado, os dois se unem e e desencadeia o caos total. Enquanto o Hopper enfrenta o Bolo, o Lee persegue o Han pelos corredores da fortaleza, uma sequência que termina na icônica Sala dos Espelhos. A luta final
entre Lee e Han é simbólica porque o Han é o ego, o disfarce, a ilusão, e o Lee é a clareza, a essência e a verdade. Então, o Lee, ele começa a quebrar todos os espelhos até encontrar o verdadeiro inimigo e derrota ele com precisão letal. A ilha entra em colapso e os guardas fogem e os prisioneiros são libertos. Os helicópteros de resgate chegam e o Lee está exausto, é visto entre os destroços, finalmente em paz, e a gente tem o Fade Out, que é o fim da cena. Então, pessoal, temos aqui alguns elementos cinematográficos que a gente pode encontrar desse filme que, em relação aos espelhos, é uma mistura de ilusão versus verdade, né? O Lee, ele quebra os espelhos para encontrar a essência do que ele realmente busca. O Han, com mão de lâmina, simboliza a transformação do homem em monstro pelo poder. E a ilha é a representação do isolamento moral, que é um microcosmo de impunidade e dominação, né? Onde o cara se imagina ser o deus do mundo, sabe? E a luta sem trilha sonora, o Bruce Lee usou o silêncio como estética de concentração e disciplina. Então, esse aí foi mais ou menos uma pincelada, foi uma coisa bem básica mesmo, a gente não me aprofundei tanto assim no enredo para evitar o spoiler, tá, pessoal? Mas se você quiser assistir o filme, eu recomendo muito que você assista, tá? Que, como eu já disse, você não vai se arrepender. Agora vamos passar por análise crítica do filme, tá? Novamente vai ser aquela pincelada, não quero me alongar muito nisso não, tá? Então, assim, Operação Dragão, pessoal, de 73, ele é um divisor de água no cinema das artes marciais, né? A consagração definitiva do Bruce Lee como lenda cultural e a direção de Robert Close, a coprodução dos Estados Unidos e Hong Kong, são coisas assim que somadas juntos criam uma obra de arte incrível, digna de prêmios cinemáticos. Então, a alma do filme, ele tá no protagonista, né? No Bruce Lee, ele não só atua, como ele manifesta um ideal. Cada movimento dele carrega uma filosofia de vida, equilíbrio, foco, fluidez, controle. A presença dele na tela é elétrica, hipnotizante, quase uma coisa espiritual. Ele não é só apenas um herói de ação, né? Ele é um mestre que luta com o corpo e ensina com os olhos. Então, a Operação Dragão, ele apresenta a ponte entre o Ocidente e o Oriente. Ele carrega séculos de sabedoria marcial e coloca tudo diante de um público global com uma postura orgulhosa, sem arrogância. E a frase "Don't kill, feel", não mata, não pensa, "Don't think, feel", não pense, sinta. Essa frase resume o espírito do filme.
E a gente tem também o cinema americano entrando no dojo. Operação Dragão foi o primeiro grande filme de arte marcial produzido em Hollywood com um astro asiático como protagonista. Então isso muda tudo, né? Antes dele, o herói asiático era um conceito estereotipado, uma coisa exótica ou secundária, né? Já com o Bruce, o jogo virou completamente, porque ele é o centro da narrativa, é o mais inteligente, o mais letal e o mais digno, e o filme introduziu milhões de pessoas ao Kung Fu através desse filme, popularizando completamente o gênero em escala global, pessoal, e abrindo as portas para Jack Chan, Jet Li, Donnie Yen, nossa, cara, só elenco de elite e até videogames como o Mortal Kombat. Nossa, cara, eu preciso comentar. Jack Chan, a gente não precisa nem dispensa palavras, cara. Jack Chan é um clássico das artes marciais, principalmente nos seus filmes que ele mistura arte marcial com comédia. Nossa, cara, a criatividade que esse cara tem pra fazer filme bom é uma coisa incrível que eu fico impressionado. Inclusive, eu lembro de um dos melhores filmes que eu já assisti do Jack Chan que mais me prendeu foi o terno de US$ 2 bilhões. Cara, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei impressionado, porque eu achava muito legal o conceito, sabe, do terno. O terno que meio que faz as coisas pra você. Nossa, muito legal, as lutas também, muito interessante. Jet Li, assisti vários filmes de Jet Li, como Cão de Caça, e muitos outros filmes também por ele, incluindo também Os Mercenários, que inclusive muito bom. Jet Li é um ator, cara, diferenciado, também muito fera nas artes marciais, mas Donnie Yen, o que mais me fez, nossa, cara, apaixonar pela atuação do Donnie Yen foi a participação dele em Ip Man, o Grande Mestre. Os melhores filmes de artes marciais que eu já vi na minha vida, de todos os filmes que assisti, claro, tem filmes muito bons, só que esses daí, pessoal, do Donnie Yen, o Grande Mestre, ele tem um lugar especial guardado na gavetinha ali, que nunca vai ser substituído, cara. Então, pra mim, o Grande Mestre Ip Man é o ápice, sabe? Pra mim é o ápice. E Donnie Yen, com a interpretação dele de Ip Man, cara, nossa, me sinto super nostálgico. Olha que eu assisti esse filme semana passada. Todos eles, do um até o último. E tá dando vontade de assistir de novo, velho. É muito bom.
E videogames, Mortal Kombat também dispensa apresentações, né? Mortal Kombat é Mortal Kombat. Então, cinematograficamente, é, é um híbrido, sabe? Os filmes do carinha aqui, do Jet Bruce Lee. Ele tem a estética do James Bond, questão de agência secreta, vilão megalomaníaco, missão internacional, mas o coração do filme é oriental, que é concentrado na disciplina e na honra, coisa ensinada pelos orientais. Ele é um filme de guerra disfarçado de torneio, né? A estrutura lembra um campeonato onde vários lutadores têm desafios diários, combates cerimoniais, só que logo fica claro que a gente não está só assistindo um torneio, porque o cenário da ilha, as câmeras escondidas, os túneis, prisão, o laboratório, tudo faz parte da arena em um campo de guerra moral. Então, o Han representa o lado sombrio da arte marcial, aquele que usa a força para controlar, explorar e lucrar com o sofrimento, e o Lee, por outro lado, representa a arte com autodomínio e justiça. Então, o duelo final é simbólico e não é só um combate físico, mas é um combate ético. Então, a gente tem a filosofia em cada golpe, que, diferente dos filmes de ação típico, né? Aqui, cada luta é um diálogo entre estilo de vida. O Bruce Lee ele não só bate, né? Ele ensina, ensina na base do diálogo. Contra Bolo, ele vence a brutalidade com velocidade e técnica. Já contra o Han, ele enfrenta o truque, o engano com lucidez e precisão. E contra si mesmo, na sala dos espelhos, ele vence a ilusão com consciência. Aí isso dá pro filme um valor atemporal, né? Porque é entretenimento puro. Mas tem profundidade, pessoal. É pop. Também é zen, né? Violento, só que com um propósito em si. E o elenco também tem relação de diversidade e resistência. Além do Lee, o filme brilha também bastante com Jim Kelly, que é um dos principais heróis negros em um filme de ação hollywoodiano, e o seu personagem tem presença, postura e crítica social, denunciando racismo e opressão logo nos primeiros minutos. A gente tem Hopper também, por John Saxon, com seu charme e esperteza, cumpre o papel do americano, mas aquele não é o salvador, né? Ele aprende, se adapta, observa o Bruce como um mestre, então isso é essencial. Essa diversidade é importante para a Operação do Dragão, né? Porque não é só sobre luta, é sobre libertação, é sobre justiça e sobre resistência, não é, meus amigos? Então, pessoal, a gente tem também a seja da cinematografia e montagem. Então, visualmente, o filme ele é bastante marcante. Ele tem cores fortes, inclusive se você ver, dá para perceber que ele tem cores fortes, um tanto quanto uma saturação um pouco mais aumentada, sabe? O que não é ruim, pessoal, que é muito bom. A gente tem ângulos retos e uma composição teatral. Tudo para ficar mais agradável para o telespectador. Você não precisa forçar é, o, a sua massa cinzenta para entender, olhar para cá, para cá, para cá, para cá e para lá, para todos os cantos da Terra para entender o que está acontecendo no filme. Ele é um filme que, se você olha fixamente, ele vai guiar a sua mente, vai guiar os seus olhos durante todo o percurso do filme, o que não cansa você assistindo, sabe? Então, a gente tem lutas gravadas, né, com planos médios e longos, então a gente não tem essa questão de corte frenético, coisa maluca para um excesso de informação. A ação dela é limpa, é clara e deixa, tipo, o talento dos atores brilhar. Cara, não tem missão de fazer vários takes. Bota a rapaziada pra cair no pau lá um contra lá, todo mundo se matando e seja o que Deus quiser. A gente tem um clímax também na Sala dos Espelhos, que é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, né? Não é só estética. Ali o Lee, ele quebra o reflexo do inimigo como alguém que quebra ilusão, que quebra máscaras, enganos. Então é cinema com simbologia pura, meus amigos. Então meu veredito para esse filme, pessoal, Operação Dragão é mais do que só um clássico, né? É uma aula de cinema, uma filosofia representativa, um soco na tela que atravessa décadas, culturas, estilos. E o Bruce Lee, ele não salva só o dia, ele salva uma geração de lutadores invisíveis, ensinou o mundo a lutar com propósito. Então minha nota para esse filme é um 10 de 10, pessoal.
um verdadeiro dragão imortal do cinema. Mas e você, meus amigos? Qual nota você dá pra esse filme de 1 a 10, hein? De 0 a 10. Conta pra mim nos comentários. Se você já assistiu esse filme, não se esqueça de colocar aí nos comentários o que você achou. Deixa o like no canal, no vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto, muito obrigado a todos que assistiram aqui e até a próxima, pessoal. Valeu e falou!